sol da tarde banhava o gramado impecável do campo de golfe. Um tapete verde esmeralda que se estendia até onde a vista alcançava, interrompido apenas pelas palmeiras esguias e pelos bunkers de areia branca que pareciam dunas miniaturas. Ali, no coração de um condomínio fechado à beira-mar, em uma cidade litorânea agitada do sudeste brasileiro, o ar carregava o sal do oceano misturado ao cheiro de grama recém-cortada e couro caro. Era o tipo de lugar onde o mundo parecia perfeito, projetado para quem podia pagar pelo silêncio e pela exclusividade. Casas modernas de vidro e concreto se erguiam ao fundo, com piscinas infinitas que se fundiam ao horizonte azul, e o som distante das ondas quebrando na praia era o único lembrete de que a vida lá fora ainda existia. Laura Andrade, com 28 anos, caminhava devagar pelo fairway do 9º buraco, uma mão apoiada na barriga arredondada de 6 meses de gravidez. Seu vestido leve de algodão branco ondulava com a brisa morna, e ela sorria para si mesma, sentindo o bebê chutar de leve. Casara-se com Ricardo há 2 anos, um casamento que parecia saído de um catálogo de luxo. Ele, herdeiro de uma fortuna em imóveis, ela, designer gráfica que largara o emprego em uma agência da cidade para se dedicar à vida de esposa e futura mãe. Mas ultimamente as coisas andavam tensas. Ricardo estava obcecado com os negócios, passavam mais tempo em eventos sociais do que em casa, e as discussões sobre o futuro do bebê, ele queria uma babá particular e escola particular desde já. Ela sonhava com algo mais simples, mais humano, ecoavam nas noites vazias da mansão. "Você vem ou não, amor? O jogo tá esquentando", gritou Ricardo de longe ao volante de um carrinho de golfe elétrico. O tipo cromado e silencioso que parecia mais um brinquedo de rico do que um veículo. Ele usava uma camisa polo branca imaculada, óculos escuros Ray-Ban e um sorriso confiante que escondia a impaciência crescente. Aos 32 anos, Ricardo era o epítome do sucesso fácil, alto, bronzeado, com um relógio Rolex que brilhava no pulso enquanto ajustava o taco. O campo era seu playground particular. Ele e os amigos, executivos de bancos e construtoras, vinham ali toda quinta-feira para fechar negócios entre tacadas e drinks no Clubhouse. Laura acenou, rindo baixinho. "Eu tô indo, Rick, mas devagar, tá? Esse bebê aqui não curte velocidade." Ela acelerou o passo, mas o sol forte a fez pausar por um instante, apoiando-se em uma bandeira próxima. O ar estava úmido, o tipo de umidade que grudava na pele e fazia o suor escorrer pelas costas. Ao redor, outros jogadores circulavam. Um casal de meia-idade em um carrinho vizinho, rindo de algo banal, e um grupo de homens de terno despojado discutindo ações da bolsa. Era um mundo isolado, onde problemas como contas atrasadas ou filas no posto de saúde pareciam mitos distantes. Ricardo revirou os olhos por trás dos óculos, mas acelerou o carrinho de qualquer jeito, o motor elétrico zumbindo suavemente. Ele estava distraído, o telefone vibrando no bolso com uma mensagem do corretor sobre uma nova aquisição de terreno na zona norte da cidade. "Droga, esses caras não param", murmurou para si mesmo, olhando para baixo por um segundo a mais. O fairway era largo, mas o carrinho ganhou velocidade na descida suave, e quando ele ergueu os olhos, Laura estava bem à frente de costas, gesticulando para que esperasse. "Laura, sai da frente!" berrou ele pisando no freio, mas o pânico o traiu. O carrinho derrapou na grama úmida, o pneu traseiro girando antes de travar. O impacto foi surdo como um baque abafado. O para-choque dianteiro acertou as pernas dela, jogando-a para o lado. Laura gritou. Um som agudo que cortou o ar preguiçoso da tarde, caindo de joelhos no gramado, as mãos instintivamente protegendo a barriga. O mundo pareceu desacelerar. O taco de Ricardo rolou para longe, e o silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo chiado do carrinho parando a metros dali. "Meu Deus, Laura, o que aconteceu?" Ricardo saltou do veículo, o rosto pálido correndo até ela. Ajoelhou-se ao lado, as mãos trêmulas tocando o braço dela. "Fala comigo, amor. Você tá bem? O bebê." Laura ofegava, a dor irradiando das pernas como fogo, mas o pânico maior era pelo filho que carregava. "Rick, a dor."
Me ajuda, sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Ao redor, os outros jogadores pararam, celulares já em punho filmando a cena. Um homem de meia idade, o dono do clube, veio correndo, o rosto vermelho de choque. Chamem a ambulância! Agora! Isso é grave! Em minutos, o paraíso virou caos controlado. Sirenes distantes cortaram o ar, e paramédicos surgiram com macas, avaliando Laura no gramado mesmo. Fratura na tíbia, possível trauma abdominal. Precisamos levá-la para o hospital agora, disse um deles, enquanto a erguiam com cuidado. Ricardo seguia ao lado, murmurando desculpas incoerentes, o suor misturando-se ao pavor. Foi um acidente, eu juro, eu não vi. No hospital particular da Orla, um prédio envidraçado com vista para o mar, Laura foi levada para exames. O quarto era esterilizado e confortável, com ar-condicionado gelado e monitores bipando ritmadamente. Ela apertava a mão de Ricardo, mas o olhar dele vagava para a porta, onde advogados já eram mencionados em sussurros pelos amigos que chegavam. Não se preocupe, Rick, vamos resolver isso na família, disse um deles, um corretor de ações com sotaque carregado. Mas Laura, deitada na cama com a perna engessada e o útero monitorado, sentia uma fisgada diferente. Não só a dor física, mas a dúvida. Como um acidente assim podia acontecer em um lugar tão seguro? E por que Ricardo parecia mais preocupado com as consequências do que com ela? Enquanto isso, em uma suíte executiva no centro da cidade, o telefone de Eduardo Andrade, pai de Laura e CEO de uma multinacional de logística, tocou. Ele estava em uma reunião, os óculos de armação fina empoleirados no nariz, revisando planilhas que movimentavam milhões. A secretária atendeu primeiro, mas o tom urgente a fez passar o aparelho. Pai. Aconteceu uma coisa horrível, disse a voz trêmula de Laura do outro lado da linha, após uma ligação rápida do hospital. Eduardo congelou, o mundo dos números evaporando. Ele era um homem de 55 anos, alto e imponente, com cabelos grisalhos e uma reputação de ferro na sala de board. Construíra seu império do zero, de um pequeno armazém nos subúrbios para uma rede que ligava portos do Brasil ao mundo. Mas nada o preparara para isso. Eu tô indo para aí, filha. Aguenta firme. Desligou, dispensando a reunião com um gesto seco. No elevador, enquanto o carro blindado o esperava na garagem, sua mente já trabalhava. Quem era responsável? Como proteger a família? Justiça para ele sempre fora uma ferramenta, não um fim. No hospital, Laura fechou os olhos, exausta, enquanto o médico confirmava. O bebê estava bem, por milagre, mas ela precisaria de repouso absoluto. Ricardo, do lado de fora, falava ao telefone com o advogado da família. Sim, foi acidente. Cubra tudo, entendeu? Nada de polícia por enquanto. Mas o eco do grito de Laura ainda ressoava em sua cabeça. Um lembrete incômodo de que o dinheiro não comprava tudo. Ainda não. A luz fria do hospital filtrava pelas persianas semi-abertas, pintando listras azuis no piso de vinil polido. O cheiro de antisséptico misturava-se ao sal marinho que entrava pela janela entreaberta, um lembrete sutil de que a cidade litorânea pulsava logo ali, com suas avenidas movimentadas e praias lotadas de turistas. Laura jazia na cama, o gesso rígido na perna esquerda subindo até o joelho, como uma âncora que aprendia a realidade dolorosa. O monitor ao lado bipava em ritmo constante, ecoando o batimento do bebê. Um som que a acalmava e aterrorizava ao mesmo tempo. Ela apertava o lençol fino contra o peito, os olhos fixos no teto, revivendo o momento do impacto. O zumbido do carrinho, o grito preso na garganta, a grama úmida sob as palmas das mãos. Ricardo andava de um lado para o outro no corredor, o telefone colado à orelha, a voz baixa e urgente. Sim, contrate o melhor especialista em ortopedia. E o advogado, ele já está a caminho? Não quero que isso vire notícia. Ele parou perto da porta, espiando para dentro do quarto. Laura parecia frágil ali, o rosto pálido contrastando com o batom borrado das lágrimas secas. Culpa o corroía como ácido, mas ele a empurrava para o fundo da mente, substituindo-a por planos práticos. Afinal, acidentes aconteciam e dinheiro resolvia a maioria deles.
Ele havia crescido assim, no colo de uma família que comprava silêncios e favores como quem compra ações na bolsa. A porta do elevador se abriu com um dingue suave, e Eduardo Andrade surgiu no corredor, o casaco escuro ondulando como uma capa de herói improvável. Seus passos ecoavam firmes no piso, contrastando com o burburinho de enfermeiras e visitantes. Aos 55 anos, ele carregava o peso de uma vida de decisões implacáveis, de garoto pobre nos morros da periferia de uma cidade vizinha, subira construindo uma rede de logística que empregava milhares e movimentava contêineres nos portos movimentados da região. Seus olhos, afiados como lâminas, varreram o ambiente, pousando em Ricardo como um radar. "Onde está minha filha?" perguntou, a voz grave cortando o ar, sem preâmbulos. Ricardo engoliu em seco, desligando o telefone. "Sogro." "Eduardo, que bom que veio. Foi um acidente idiota, eu juro. O carrinho derrapou na grama molhada. Os médicos disseram que o bebê tá bem." Ele estendeu a mão, mas Eduardo a ignorou, passando por ele como se fosse ar. No quarto, Laura ergueu o olhar ao ouvir a porta se abrir. "Pai", murmurou, a voz embargada. Eduardo se aproximou devagar, sentando-se na beira da cama com cuidado, como se temesse quebrá-la. Suas mãos grandes, calejadas de anos manuseando papéis e contratos, envolveram as dela. "Minha menina, o que te fizeram?" Seus olhos, geralmente frios em reuniões de conselho, agora brilhavam com uma fúria contida, misturada a uma ternura que poucos viam. Ela conteve as lágrimas, mas elas escaparam mesmo assim, escorrendo pelo canto do olho. "Eu estava só caminhando, pai." Ele acelerou. "Não sei. Foi tudo tão rápido. A dor foi horrível, mas o pior é o medo, pelo bebê." Sua voz tremia, revelando as rachaduras na armadura que construíra para esse casamento de aparências. Laura sempre fora a filha rebelde, a que escolhera a arte em vez de negócios, mas o amor por Ricardo a fizera ceder, trocando o estúdio bagunçado no centro da cidade por essa vida de luxo vazio. Eduardo assentiu, o maxilar travado. "Você não precisa carregar isso sozinha. Eu cuido de tudo." Ele se virou para a porta, onde Ricardo pairava hesitante. "Entre, Ricardo. Vamos conversar como adultos." Ricardo obedeceu, fechando a porta atrás de si. O quarto pareceu encolher com a tensão. "Eu sinto muito, Eduardo. Foi um erro meu, mas eu tô cobrindo os custos, o melhor tratamento." "Tratamento?" interrompeu Eduardo, a voz subindo um tom. "Você atropelou minha filha grávida com um brinquedo de rico e acha que uma conta paga resolve? Isso não é um arranhão no carro, garoto. É a vida dela." Ele se levantou, a presença imponente preenchendo o espaço. Ricardo recuou um passo, o rosto corando sob o olhar acusador. "Eu sei que você vem de família influente, mas não pense que isso te blinda. Eu construí meu império do zero, sem heranças ou contatos fáceis. E agora vou usar cada pedaço dele para garantir que justiça seja feita." Ricardo piscou surpreso. "Justiça? Foi acidente, não crime. O clube já está investigando, mas é interno. Ninguém vai à polícia." Eduardo riu, um som seco e sem humor. "Interno? Você acha que eu vou deixar isso nas mãos de um clube de golfe cheio de seus amigos executivos? Eu tenho contatos na promotoria, na Polícia Federal se precisar. E você, Ricardo, vai prestar contas." Ele pausou, olhando para Laura, que observava em silêncio, o coração dividido entre o marido e o pai. Ela merece mais do que desculpas e cheques. Merece proteção. Lá fora, no estacionamento do hospital, o sol poente tingia o mar de laranja, enquanto carros de luxo serpenteavam pela avenida costeira. Eduardo saiu primeiro, fazendo uma ligação rápida para seu advogado-chefe, um homem discreto que lidava com crises corporativas há décadas. "Reúna tudo. Câmeras do clube, testemunhas, laudos médicos. Quero um dossiê até amanhã." Desligou e respirou fundo, o ar salgado acalmando a raiva fervente. Ele não era homem de impulsos. Planejava como um xadrez, movendo peões até o xeque-mate. De volta ao quarto, Laura chamou Ricardo para perto, a mão trêmula tocando a dele. "Rick, o que o papai disse?" "Você entende, né? Eu te amo."
Mas isso me machucou de um jeito que o gesso não conserta. Ele assentiu, beijando sua testa, mas por dentro, o pânico crescia. Pela primeira vez, o mundo de privilégios parecia rachar, e ele se perguntava se o sogro, com seu império de logística que conectava o Brasil inteiro, não seria capaz de desconectar sua vida inteira. Enquanto a noite caía sobre a cidade, com luzes de arranha-céus piscando ao longe e o som de buzinas distantes, Eduardo sentou-se em uma cadeira no corredor, vigiando a porta. A resiliência de Laura, herdada dele, seria testada agora. Mas ele não deixaria que o dinheiro dos poderosos a esmagasse. Justiça, para ele, era uma ponte que construía pessoalmente, e essa ele ergueria com ferro. A noite avançava devagar sobre a cidade litorânea, com o vento salgado soprando das praias distantes e infiltrando-se pelas frestas do hospital. As luzes dos postes na avenida costeira piscavam como estrelas artificiais, enquanto o tráfego noturno, motoristas apressados voltando de jantares em restaurantes chiques ou de turnos exaustivos em hotéis da orla, formava um rio de faróis que contrastava com a quietude opressiva do quarto de Laura. Ela se mexia inquieta na cama, o gesso pesado na perna ancorando como uma prisão invisível, enquanto o analgésico começava a perder efeito, deixando uma dor surda pulsar das costelas até o abdômen. O bebê se mexia de vez em quando, um lembrete vivo que a fazia sorrir apesar de tudo, mas também apertava o peito com medo do que viria a seguir. Ricardo havia saído há 1 hora, alegando precisar resolver uns papéis no clube, mas Laura sabia que era fuga. Ele beijara sua testa com pressa, murmurando promessas vazias de tudo vai ficar bem. Antes de desaparecer pelo corredor, o eco de seus passos se misturando ao burburinho de visitantes noturnos. Sozinha agora, exceto pela enfermeira que entrava de tempos em tempos para checar os monitores, Laura pegou o celular na mesa de cabeceira. A tela iluminou seu rosto cansado, revelando mensagens de amigos do círculo social. O que houve? Tá tudo ok? E fotos antigas de festas na mansão, onde ela posava radiante ao lado de Ricardo. Aquela vida parecia um sonho distante agora, rachado como o vidro de uma janela atingida por uma pedra. Um toque suave na porta a fez erguer os olhos. Eduardo entrou carregando um copo de água e um sanduíche embrulhado de uma cafeteria 24 horas no saguão. Seus olhos, ainda afiados pela raiva do dia, suavizaram ao vê-la. Não consegui dormir no carro a caminho. Trouxe algo leve, filha. Os médicos disseram que você precisa se alimentar. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama, o corpo grande parecendo deslocado no espaço estéril, como um navio ancorado em águas rasas. Laura aceitou o copo bebendo devagar. Obrigada, pai. Você não precisava vir de novo. Vai para casa, descansa. Mas sua voz traía a gratidão. E ela estendeu a mão livre, entrelaçando os dedos nos dele. Eduardo era o pilar da família, o homem que criara ela e o irmão mais novo sozinho após a morte da mãe, em um acidente de trânsito anos atrás. Ironia que agora mordia como sal na ferida. Ele trabalhava incansavelmente, construindo a Andrade Logística de um galpão improvisado nos subúrbios industriais da cidade, para uma empresa que agora controlava rotas de contêineres nos portos movimentados de Santos e Rio, empregando operários que mal chegavam ao fim do mês. Mas para Laura, ele sempre fora mais do que o CEO implacável das manchetes. Era o pai que a levava para pescar nas praias escondidas da costa, ensinando-a sobre paciência e correntes fortes. Descansar? Como com isso na cabeça? Eduardo balançou a cabeça, o maxilar ainda tenso. Eu falei com o advogado. As câmeras do campo pegaram tudo. Você caminhando devagar, ele acelerando distraído no celular. Testemunhas confirmam. Não foi acidente puro, foi negligência. E o clube? Aqueles abutres já estão tentando abafar, dizendo que é assunto interno para não manchar a imagem dos membros VIP. Laura franziu a testa. A dor na perna se misturando à náusea emocional. Ricardo disse que era só um erro. Ele está apavorado, pai. Não quero que isso destrua o casamento. Mas as palavras soavam fracas, ecoando as dúvidas que a consumiam desde o impacto. O casamento fora um redemoinho de luxo. Viagens para a Europa, joias que brilhavam em eventos de gala. Mas por baixo,
Discussões sobre herança e status que a faziam se sentir uma peça em um tabuleiro. Ricardo, com sua família de construtores que erguiam condomínios exclusivos nas dunas da orla, via o mundo como um jogo onde o dinheiro ditava as regras. Ela, com raízes mais humildes, o pai subindo na vida pelo suor, não por berço, sempre sentira o atrito. Eduardo apertou sua mão, a voz baixa, mas firme. Casamento não é prisão, Laura. Você merece alguém que te proteja, não que te machuque por distração. Eu vi o jeito que ele olhou para mim hoje. Medo, não remorso. E eu sei lidar com gente assim. Amanhã vou à delegacia. Não para o show particular deles, mas para forçar uma investigação real. Meus contatos na prefeitura e no Ministério Público vão abrir os olhos. Enquanto falavam, o telefone de Eduardo vibrou na mesa. Ele atendeu, o tom mudando para o profissional afiado. Sim, Marcos. O dossiê? Envie agora. E verifique os registros do Ricardo. Dívidas ocultas, processos trabalhistas nos canteiros de obra da família dele. Quero alavancagem. Desligou e explicou. Meu time já está cavando. A família do Ricardo tem influência local. O pai dele é amigo do prefeito. Mas eu tenho rede nacional. Portos, estradas, contratos federais. Se eles tentarem comprar silêncio, eu exponho as sujeiras. Lá fora, no estacionamento iluminado por holofotes, Ricardo estacionava o SUV preto, o coração acelerado após uma reunião tensa no Clubhouse. O lugar, com suas paredes de madeira nobre e troféus de golfe em vitrines, agora parecia uma armadilha. Seu pai, um homem de 60 anos com barriga proeminente e sotaque carregado do interior, esperava na varanda, fumando um charuto. Filho, isso é bagunça. O sogro dela é tubarão. A Andrade Logística pode boicotar nossos projetos na costa. Pague o que for, mas calhe a boca. Ricardo assentiu. Mas o estômago revirava. Ele voltara ao hospital para se desculpar de verdade. Mas ao entrar no quarto encontrou Eduardo de pé, os braços cruzados. Volta amanhã de dia, Ricardo. Hoje ela precisa de paz. A porta se fechou na cara dele, um clique que soou como sentença. De volta ao quarto, Laura adormeceu com a cabeça no ombro do pai, o som das ondas distantes embalando-a como uma canção de ninar. Eduardo ficou ali, vigiando, a mente traçando rotas como em um mapa logístico, de um acidente em um campo de golfe para uma batalha que poderia redefinir tudo. Pela primeira vez em anos, ele sentia o fogo da juventude pobre nos morros. Não por vingança, mas por proteger o que restava de família. A cidade dormia, mas para ele, a noite era só o começo de virar o jogo, pedaço por pedaço, até que a justiça, outrora torcida pelos poderosos, se endireitasse como uma estrada recém-pavimentada. No dia seguinte, o sol nascente tingiria a orla de dourado, mas as sombras da noite ainda pairavam, prometendo confrontos que testariam lealdades e revelariam as verdadeiras fortalezas de cada um. Laura sonhava com o bebê correndo na praia, livre, enquanto Eduardo planejava o próximo movimento, sabendo que a verdadeira transformação viria não do dinheiro, mas da coragem de enfrentar o invisível, o medo de perder o que se ama. O sol da manhã filtrava pelas cortinas do hospital, tingindo o quarto de Laura com um brilho amarelado que contrastava com a palidez de sua pele. A cidade litorânea acordava devagar, o ronco distante de caminhões no porto, misturando-se ao canto das gaivotas e ao burburinho de vendedores ambulantes na orla, oferecendo cocos gelados e pulseiras de conchas para os turistas matinais. O ar entrava pela janela entreaberta, carregado de umidade salgada e do cheiro de pão fresco das padarias vizinhas, mas para Laura, tudo parecia abafado, como se o mundo lá fora tivesse desacelerado para acompanhá-la. Ela se mexeu na cama, o gesso na perna latejando com o movimento, e esticou a mão para o copo d'água na mesa de cabeceira. O bebê chutou de leve, um lembrete suave que a fez sorrir, apesar da exaustão que pesava nos ombros. Eduardo já estava de pé há horas, tendo passado a noite em uma cadeira desconfortável no canto do quarto. Seus olhos, marcados por olheiras frescas, varriam o celular com eficiência calculada. Ele vestia uma camisa social amarrotada, o colarinho aberto revelando o pescoço tenso, e tomava um café preto de um copo descartável, o vapor subindo como fumaça de uma fábrica distante.
Aos 55 anos, ele conhecia o ritmo implacável da cidade. De manhã cedo, os operários da Andrade Logística já carregavam contêineres nos docas, suando sob o sol inclemente, enquanto executivos como ele tramavam em salas climatizadas. Mas hoje, sua mente não estava nos contratos. Estava em uma guerra pessoal, traçando rotas para desmantelar a teia de influências que protegia Ricardo. "Bom dia, filha", murmurou ele, aproximando-se da cama e ajustando o travesseiro atrás dela com gentileza inesperada para um homem acostumado a dar ordens. "Como se sente? O médico vai passar logo." Sua voz era baixa, mas carregada de uma determinação que Laura reconhecia desde criança. O mesmo tom que usara para negociar o primeiro grande frete da empresa, anos atrás, em um armazém improvisado nos subúrbios industriais, onde o cheiro de óleo e sal dominava o ar. Laura piscou, afastando o sono. "Melhor. Um pouco. A perna dói, mas o bebê tá quietinho. Pai, você não dormiu nada, né? Vai acabar doente." Ela estendeu a mão, tocando o braço dele, sentindo os músculos rígidos sob a manga. Nos últimos dias o hospital se tornara um refúgio estranho. Enfermeiras simpáticas de sotaque nordestino, vindas para cá em busca de salário melhor, trocavam olhares solidários ao passar, e o som de ambulâncias distantes ecoava como um lembrete de que a vida seguia, frágil e imprevisível. Eduardo sentou-se na beira da cama, ignorando o desconforto. "Dormir é para depois. Eu tô com o Marcos aqui fora, meu advogado. Vamos à delegacia hoje. Nada de esperar por favores do clube. Quero um boletim de ocorrência oficial com tudo documentado." Ele pausou, os olhos fixos nos dela, procurando sinais de dúvida. "Você tá pronta para isso? Pode ser feio, mas é o caminho certo." Ela hesitou, o coração apertado. "E o Ricardo? Ele ligou de madrugada dizendo que ama a gente e que vai mudar. Mas eu vi o vídeo que uma amiga mandou, das câmeras. Ele estava no celular, pai. Distraído com negócios enquanto eu caminhava ali, vulnerável." Lágrimas brotaram quentes e rápidas, e ela as enxugou com o dorso da mão. O casamento, outrora um conto de fadas com jantares à beira-mar e fins de semana em iates alugados, agora revelava suas fissuras. Ricardo, criado em uma bolha de privilégios, onde erros se dissolviam em acordos confidenciais, nunca aprendera a verdadeira responsabilidade. Laura se sentia dividida, amor misturado à decepção, como o mar calmo que escondia correntes fortes sob a superfície. Antes que Eduardo respondesse, a porta se abriu com um rangido e uma enfermeira entrou carregando uma bandeja com remédios. "Senhora Andrade, hora do ultrassom rápido. O doutor quer checar o bebê." Ela sorriu, mas seus olhos carregavam uma compaixão genuína, o tipo forjada em turnos longos e salários apertados. Enquanto ajudava Laura a se posicionar, Eduardo saiu para o corredor, onde Marcos esperava, um homem magro de terno cinza, com pastas de couro na mão e um tablet piscando com relatórios. "Eduardo, as coisas complicam", disse Marcos em voz baixa, enquanto caminhavam até a cafeteria do saguão. Um espaço amplo com mesas de fórmica e o aroma de café forte misturado a desinfetante. "O pai do Ricardo, o Sr. Almeida, ligou para o delegado ontem à noite. Amigo antigo, você sabe como é nessa cidade. Favores trocados em churrascos na praia. Eles querem classificar como acidente sem dolo, sem investigação formal. Mas eu tenho os laudos. Fratura composta, risco de complicações no útero. E as testemunhas? 2 delas são funcionários do clube, com medo de perder o emprego, mas uma terceira, uma senhora de um casal que estava jogando perto, confirmou a distração dele." Eduardo parou, o copo de café esquecido na mão. Seus punhos se cerraram, evocando memórias de quando, jovem e sem nada, enfrentara sindicatos corruptos nos portos, negociando com mãos sujas para sobreviver. "Então vamos apertar. Ligue para o promotor que eu ajudei na campanha ano passado. Ele deve uma. E prepare uma ação civil paralela. Indenização, mas também exposição pública se precisarem. A família Almeida constrói aqueles condomínios na Zona Sul, explorando mão de obra barata. Multas ambientais ignoradas. Eu tenho dossiês de anos atrás, de quando competíamos por licitações. Hora de virar a mesa." Enquanto isso, no quarto,
O ultrassom confirmava que o bebê estava estável. Um alívio que fez Laura soluçar baixinho. A enfermeira apertou sua mão antes de sair. Força, querida. Mães como você saem mais fortes disso. Sozinha novamente, Laura pegou o telefone e discou para Ricardo. O toque ecoou longo até que ele atendeu, a voz rouca de insônia. Laura? Amor, eu tô indo pra aí. Meu pai tá furioso, mas eu cuido de tudo. O clube vai pagar o tratamento e eu prometo. Nada de golfe mais, foco em nós. Rick, não é sobre pagamento, respondeu ela, a voz firme apesar da fraqueza. É sobre confiança. Você me atropelou, Rick. Eu tô aqui, presa nessa cama, pensando se nosso filho vai crescer num mundo onde erros assim somem com dinheiro. Meu pai tá indo à polícia. Eu apoio ele. O silêncio do outro lado foi pesado, interrompido apenas pelo barulho de trânsito ao fundo. Ricardo dirigindo pela avenida costeira, com prédios de luxo de um lado e favelas subindo as encostas do outro, um contraste que a cidade exibia sem pudor. Você não pode fazer isso, Laura, minha família. A gente perde tudo. Por favor, deixa eu resolver na nossa. A súplica na voz dele era nova, vulnerável, mas Laura sentiu uma faísca de resiliência acender dentro dela. A mesma que herdara do pai, forjada em noites de estudo solitário enquanto ele trabalhava turnos duplos. Não é mais só nossa, Rick. É justiça de verdade. Ela desligou, o peito arfando, e olhou pela janela onde o mar se estendia infinito, ondas quebrando na areia como promessas de renovação. Eduardo voltou então, acompanhado de Marcos, e sentou-se ao lado dela. Pronto, filha, o primeiro passo. Depoimento seu, oficial. Depois, o resto cai. Lá fora, no estacionamento, Ricardo estacionou o carro com as mãos trêmulas, o sol batendo no para-brisa como um julgamento. Ele desceu, o ar quente grudando na camisa, e caminhou até a entrada, mas hesitou na porta giratória. Pela primeira vez, o peso da invisibilidade social, não a dele, mas a dos que sofriam sem rede de segurança, o atingiu. Eduardo do saguão o viu de longe e acenou para Marcos. Acompanhe ele, mas sem truques. Amanhã avançava, com o hospital fervilhando de rotinas, pacientes de classes mistas lotando à espera, de pescadores com cortes nas mãos a executivos com resfriados caros. Eduardo guiava Laura para a cadeira de rodas, empurrando-a pelo corredor com determinação quieta. A batalha pela justiça começava ali, não em salas de tribunal distantes, mas em um depoimento simples que poderia ecoar pelos portos e praias, expondo as rachaduras no sistema que protegia os privilegiados. Laura apertou a mão do pai, sentindo a força compartilhada, enquanto o elevador descia, levando-os para o mundo real, sujo, desigual, mas cheio de potencial para a mudança. O sol lá fora prometia calor, mas as sombras da luta se alongavam, testando quem dobraria primeiro. O elevador desceu com um zumbido suave, levando Laura, Eduardo e Marcos para o saguão movimentado do hospital. O ar ali era uma mistura de cheiros, café forte da cafeteria, perfume barato de visitantes e o leve odor de desinfetante que impregnava tudo. Pessoas de todos os cantos da cidade lotavam os bancos de plástico. Uma mãe com um filho choroso no colo, pescadores da orla com mãos calejadas e curativos improvisados e executivos apressados checando relógios caros. A luz do sol entrava pelas portas de vidro, projetando sombras longas no piso gasto, enquanto ambulâncias chegavam e saíam, sirenes ecoando como um pulso irregular da metrópole litorânea. Laura, na cadeira de rodas empurrada por Eduardo, sentia o estômago revirar. O gesso na perna parecia mais pesado agora, um lembrete constante do impacto que mudara tudo. Ela apertava as mãos no colo, os dedos frios apesar do calor úmido que se infiltrava do lado de fora. Pai, e se não der certo? A família do Ricardo tem o delegado no bolso. Eu ouvi histórias na cidade de como eles abafam brigas em festas exclusivas. Sua voz era um sussurro, carregada de dúvida, mas havia uma faísca de determinação nos olhos castanhos, herdada das noites em que Eduardo contava histórias de sua ascensão, de operário em docas fedorentos a dono de rotas que ligavam o Brasil ao mundo. Eduardo parou por um instante, inclinando-se para ela.
Dá certo porque a gente faz dar, filha. Eu não construí a Andrade Logística negociando com sombras. Vamos à luz, onde todo mundo vê. Sua mão grande pousou no ombro dela, firme como o concreto dos armazéns que erguera nos subúrbios industriais, onde o suor dos trabalhadores misturava-se ao sal do mar próximo. Marcos, ao lado, assentia, ajustando a pasta com os documentos. Laudos médicos impressos em papel brilhante, prints das câmeras do clube e depoimentos preliminares colhidos por telefone. Do lado de fora, o estacionamento fervilhava sob o sol escaldante. Carros comuns disputavam vagas com SUVs blindados, e o ar vibrava com o ronco de motores e buzinas impacientes. Ricardo esperava perto de um banco de concreto, o rosto sombreado por óculos escuros, as mãos enfiadas nos bolsos da calça social. Ele avistou o grupo e se aproximou, os passos hesitantes no asfalto quente que queimava através das solas dos sapatos. Laura, eu vim. Podemos conversar antes da delegacia, por favor? Sua voz tremia, revelando o pânico de quem via seu mundo de privilégios escorregar. Aos 32 anos, Ricardo crescera em mansões à beira-mar, onde problemas se resolviam com telefonemas para advogados particulares, não com depoimentos em delegacias cheias de gente comum. Laura ergueu o olhar, o coração dividido como as ondas que quebravam na praia vizinha, visível entre os prédios. Rick, isso não é conversa de casal mais, é sobre o que aconteceu. Entra no carro com a gente, mas não interfira. Eduardo lançou um olhar afiado para ele, como se medisse um frete arriscado, e gesticulou para o motorista da Andrade Logística, um homem discreto de meia-idade que esperava no sedã preto. Ricardo obedeceu, sentando-se no banco de trás ao lado de Laura, o silêncio entre eles denso como a umidade do ar. A viagem até a delegacia, na zona central da cidade, durou 20 minutos que pareceram horas. As avenidas litorâneas davam lugar a ruas mais apertadas, ladeadas por prédios antigos, de fachadas descascadas, e mercados de rua, onde vendedores gritavam ofertas de peixes frescos e frutas tropicais. O trânsito era caótico. Ônibus lotados com trabalhadores das fábricas portuárias, motos zigue-zagueando entre carros e pedestres atravessando sob o sol impiedoso, suando em camisetas puídas. Laura observava pela janela, sentindo o contraste bater como uma maré. De um lado, a opulência do condomínio onde o acidente ocorrera. Do outro, a luta diária de quem mal chegava ao fim do mês, sem redes de segurança como a dela. Na delegacia, um prédio cinza e desgastado no coração do centro, o ar-condicionado fraco lutava contra o calor. O saguão era um caos organizado. Filas de gente com queixas variadas, furtos em praias lotadas, brigas domésticas nos bairros operários, acidentes em canteiros de obra. O cheiro de cigarro velho e papelada úmida pairava, misturado ao burburinho de vozes em sotaques mistos, de nordestinos migrantes a locais de berço. Eduardo empurrou a cadeira de Laura até o balcão, onde um escrivão de uniforme amarrotado os recebeu com um suspiro cansado. Boa tarde. Registro de ocorrência? Marcos assumiu, estendendo os documentos. Sim, acidente de trânsito com lesão corporal. Aqui está tudo. Laudos, vídeos, testemunhas. O escrivão folheou os papéis, franzindo a testa ao ver o nome de Ricardo. Almeida? Do clube de golfe? Isso vai para o delegado titular. Antes que prosseguissem, um homem de meia-idade surgiu de uma sala lateral. O delegado, com barriga proeminente e sotaque carregado, amigo de longa data do pai de Ricardo. Ora, ora, o que traz o senhor Andrade por aqui? Probleminha familiar, é? Eduardo se endireitou, a voz grave cortando o ar como uma ordem em uma reunião de conselho. Não é probleminha, delegado. É negligência grave. Minha filha grávida fraturada por imprudência. Quero investigação completa, sem atalhos. O delegado piscou, surpreso com a presença imponente, e olhou para Ricardo, que baixava a cabeça. Bem, o jovem Almeida já explicou. Acidente no gramado. Nada intencional. O clube cuida internamente para evitar alarde. Laura interveio, a voz ganhando força apesar da dor. Internamente. Eu tô aqui com gesso, com medo pelo meu filho, e vocês querem varrer para debaixo do tapete? Isso não é justo para ninguém. Nem para mim,
nem para as famílias que sofrem sem influência. Seus olhos encontraram os de Ricardo, cheios de uma mistura de amor residual e decepção profunda. Ele abriu a boca para protestar, mas Marcos o calou com um gesto, entregando um pendrive. Aqui tem o vídeo. Vê o celular na mão dele, e os depoimentos das testemunhas, incluindo uma que não é do clube. O delegado hesitou. O peso da influência de Eduardo, contratos logísticos que empregavam policiais em escoltas, doações para fundos da corporação, inclinando a balança. Tudo bem, vamos registrar. Mas isso pode demorar, sabe como é o sistema? Eduardo sorriu friamente. Demora, eu cuido. Liguei para o promotor federal esta manhã. Ele espera o relatório até o fim do dia. A menção ao Contato Nacional, um aliado de anos, ajudado em investigações de corrupção nos portos, fez o delegado engolir em seco. Enquanto Laura dava o depoimento em uma salinha apertada, com paredes descascadas e um ventilador rangendo no teto, Ricardo esperava no saguão, o suor escorrendo pela nuca. Ele pegou o telefone discando para o pai. Pai, tá piorando. O sogro dela tá forçando a barra. A gente precisa de um plano B. Do outro lado, a voz rouca respondeu. Fica calmo. Eu falo com o juiz de amanhã. Mas se ela insistir, perco os terrenos na orla. Ricardo desligou, o peito apertado pela primeira vez com o eco das desigualdades que sua família perpetuava. Canteiros de obra onde operários caíam sem indenização, multas ambientais pagas com favores. De volta ao carro, após o registro oficial, Laura se encostou no banco, exausta, mas aliviada. Obrigada, pai. Senti que fiz o certo. Eduardo assentiu, ligando para o escritório. Avancem o dossiê sobre os Almeidas. Hora de expor as dívidas trabalhistas deles. Ricardo, no canto, murmurou. Laura, me dá uma chance. Eu mudo, juro, pelo bebê. Ela o olhou vendo o homem por trás da fachada, vulnerável como os trabalhadores que seu pai empregava, e estendeu a mão. Talvez, Rick. Mas justiça primeiro, sem atalhos. A tarde caía sobre a cidade, com nuvens se formando no horizonte marítimo, prometendo chuva que lavaria as ruas sujas. Eduardo dirigia agora, os olhos no retrovisor, vigiando os filhos postiços. A transformação começava. Não com dinheiro, mas com a coragem de enfrentar o sistema torcido, pedaço por pedaço, até que a balança da justiça se inclinasse para o lado da verdade. Lá fora, o mar rugia, ecoando a resiliência que crescia dentro de Laura. Enquanto sombras de confrontos maiores se aproximavam, testando laços e revelando forças ocultas. A chuva fina caía sobre a cidade litorânea, como um véu cinzento, transformando as avenidas em rios espelhados que refletiam os neons dos bares e as luzes tremeluzentes dos postes. O sedã preto cortava o trânsito lento da tarde, com limpadores de para-brisa ritmando o silêncio tenso no interior. Laura, ainda na cadeira de rodas dobrada no porta-malas, olhava pela janela embaçada, vendo as calçadas lotadas de trabalhadores voltando para casa nos bairros operários. Mães com sacolas de feira, homens de uniforme sujo das docas, todos curvados contra o vento úmido que carregava o cheiro de peixe e asfalto molhado. O hospital ficava para trás, mas a sensação de vulnerabilidade a seguia, como a dor surda no osso fraturado. Eduardo dirigia com as mãos firmes no volante, os olhos fixos na estrada que serpenteava entre prédios altos e favelas subindo as encostas rochosas. Ao lado dele, Marcos revisava anotações no tablet, murmurando sobre prazos. No banco de trás, Ricardo se remexia inquieto, o rosto pálido iluminado pelo brilho do celular, onde mensagens urgentes piscavam. Pai, juiz adiado, pressione o delegado. Ele ergueu o olhar para Laura, a voz baixa e suplicante. Amor, isso vai acabar mal para todos. Meu pai está desesperado. Deixa eu falar com o Eduardo, resolver em família, pelo bebê. Laura virou o rosto devagar, os olhos inchados de cansaço e lágrimas contidas. Família? Você acha que atropelar a esposa grávida é coisa de família, Rick? Eu passei dias nessa cama, sentindo o mundo desabar, enquanto você ligava para os advogados para comprar silêncio. Não é mais sobre nós, é sobre o que isso representa para a cidade inteira.
Pessoas como os operários do porto do meu pai, que caem de andaimes e não veem 1 centavo de indenização, porque famílias como a sua mandam no jogo. Ricardo baixou a cabeça, o peso das palavras o atingindo como a chuva no teto do carro. Ele crescera em uma bolha de condomínios exclusivos, onde o golfe era lazer e erros, lições passageiras pagas com cheques. Mas ali, no carro comum de Eduardo, sem blindagem ou motorista particular, ele via as rachaduras, a desigualdade que sua família perpetuava, com canteiros de obra na Zona Sul, onde imigrantes nordestinos trabalhavam 12 horas por salário mínimo, sem EPIs adequados. Eu sei que errei, Laura. Não no acidente, mas em como lidei depois. Me dá tempo para provar que mudo. Eduardo interrompeu pelo retrovisor, a voz grave como o ronco de um container sendo carregado. Tempo? Você teve tempo no campo, distraído com mensagens enquanto ela caminhava. Agora o tempo é da justiça. Marcos, o que o promotor disse? O advogado ergueu o olhar, ajustando os óculos. Ele confirmou. Investigação abre amanhã. Com o vídeo e os laudos é lesão corporal por imprudência. Mas o pai do Ricardo já pressionou o delegado. Tentativa de arquivamento como fato irrelevante. Eu contra-ataquei com o dossiê. Dívidas trabalhistas dos Almeidas, sonegação em projetos costeiros. Se expuserem, o Ministério Público Federal entra. A noite caiu rápida, com a chuva engrossando e transformando as ruas em poças que salpicavam as pernas dos pedestres apressados. De volta à mansão de Laura e Ricardo, uma casa moderna de vidro na orla, com vista para o mar agitado, o grupo se reuniu na sala ampla, iluminada por lâmpadas embutidas que contrastavam com o temporal lá fora. O ar cheirava a ozônio e jasmim do jardim molhado, mas a tensão era palpável, como eletricidade estática. Eduardo instalou Laura no sofá, cobrindo-a com um chale leve enquanto Ricardo preparava chá na cozinha aberta, os movimentos mecânicos revelando o nervosismo. Horas depois, o telefone de Eduardo tocou, cortando o silêncio. Era o promotor. Voz urgente pelo viva voz. Andrade, você tinha razão. Tentaram abafar. O delegado recebeu doação pro fundo da delegacia. Mas eu congelei tudo. Audiência de emergência amanhã, no Fórum Central. Traga sua filha. O depoimento dela sela isso. Eduardo assentiu, desligando com um suspiro de alívio contido. Viramos a curva, filha. Não por mim, mas por você e pelo que vem aí. Ele tocou a barriga dela, sentindo o chute sutil do bebê, um gesto de ternura que suavizava sua fachada de ferro. Na manhã seguinte, o fórum no centro da cidade era um labirinto de corredores ecoantes, com paredes de azulejo rachado e o burburinho constante de advogados, internos amarrotados e famílias ansiosas nos bancos de madeira dura. O ar úmido da chuva noturna ainda pairava, misturado ao cheiro de café ralo da cantina, e suor de quem esperava horas por um veredicto. Laura, agora em muletas para se locomover, entrou ao lado de Eduardo. O gesso visível sob a saia solta. Ricardo seguia atrás, acompanhado de seu advogado particular, um homem de terno caro que sussurrava estratégias de defesa. A audiência foi rápida, mas intensa, em uma sala pequena, com ventiladores de teto rangendo contra o calor residual. O juiz, uma mulher de meia idade com óculos grossos e sotaque local, folheou os autos com eficiência. Senhor Almeida, negligência comprovada pelo vídeo. Lesão em grávida agravante. O clube tentou interna, mas o MP intervém por corrupção em curso. O advogado de Ricardo protestou. Meritíssimo, foi acidente, indenização já oferecida. Mas Laura se ergueu apoiada em Eduardo, a voz clara apesar da dor. Não quero só dinheiro. Quero que isso mude algo. Meu marido errou, mas o sistema que protege erros assim machuca mais gente. Operários nos canteiros da família dele, mães sem rede de apoio, justiça para todos, não só para os ricos. O juiz assentiu, impressionada pela compostura. Registro aceito. Prisão domiciliar para o réu. Processo por lesão e obstrução. Exposição pública dos dossiês. Multas aos Almeidas por exploração laboral. Ricardo empalideceu, mas ao olhar para Laura viu não ódio, mas uma ponte estendida. Seu pai, do lado de fora, ligava furioso, mas ele desligou o telefone pela primeira vez, murmurando:
Eu mereço isso, vou pagar e mudar. Semanas se passaram como ondas acalmando após a tempestade. A chuva deu lugar a sol constante, e Laura, com a perna ainda engessada, mas o espírito fortalecido, caminhava devagar pela praia próxima à mansão, o vento salgado bagunçando seus cabelos. O bebê chutava mais forte agora, um sinal de vida resiliente. Ricardo, sob prisão domiciliar, ajudava em casa, cozinhando refeições simples, lendo sobre paternidade em livros emprestados da biblioteca pública, longe dos campos de golfe. Eu via o mundo como um jogo, Laura. Mas você e o pai me mostraram que é uma rede. Eu ligo para os advogados da família. Vamos indenizar aqueles operários de verdade. Eduardo, de seu escritório no Porto, supervisionava não só cargas, mas mudanças, parcerias com sindicatos para melhores condições nos armazéns, doações para abrigos de mães solteiras na orla. Ele visitava Laura toda tarde, trazendo frutas frescas do mercado central, onde feirantes de sotaque variado contavam histórias de superação. Você virou isso, filha. Não eu sozinho, sua coragem. Laura sorria, abraçando-o, sentindo o ciclo se fechar, do impacto no gramado ao equilíbrio restaurado. A cidade seguia seu ritmo desigual. Luxo na costa, luta nos morros. Mas para eles, uma transformação quieta brotava. Ricardo, humilhado, mas redimido pelo remorso genuíno, planejava um futuro simples, talvez uma casa menor, perto do mar, onde o bebê crescesse aprendendo empatia nas areias públicas, não em clubes fechados. Eduardo, o CEO de ferro, amolecera um pouco, priorizando família sobre impérios. E Laura, outrora invisível em seu casamento de aparências, emergia forte, um farol para o filho que viria, prova de que a justiça, virada ao contrário pelos poderosos, podia ser endireitada pela resiliência humana. Gota por gota, como a chuva que lavava as ruas e renovava o horizonte. A chuva fina caía sobre as vielas estreitas da favela do Morro Azul, transformando o chão de terra batida em um lamaçal escorregadio. As casas precárias, empilhadas umas sobre as outras como peças de um quebra-cabeça improvisado, tremiam com o vento que subia das encostas. Era o fim de tarde em uma metrópole brasileira agitada, onde o contraste entre o asfalto reluzente do centro e a miséria das comunidades periféricas era gritante. Ana Maria, com seus 28 anos e uma barriga de 6 meses que já pesava como uma âncora, subia devagar a escadaria íngreme que levava à sua casa. Seus pés, calçados em chinelos gastos, afundavam na poça d'água, e ela se apoiava na parede úmida para não escorregar. O ar cheirava a esgoto, misturado com o aroma de feijão cozinhando em panelas de alumínio nas janelas vizinhas. Ana parou por um momento, ofegante, e olhou para o horizonte. Lá embaixo, o mar de luzes da cidade piscava como promessas falsas, enquanto o bondinho do morro rangia ao passar, carregado de trabalhadores exaustos voltando para casa. Ela trabalhava como faxineira em um prédio de apartamentos no bairro Nobre, a 1 hora de ônibus dali, limpando pisos de mármore que nunca pisaria por direito. O salário mal cobria o aluguel da casinha de tijolos aparentes, onde as goteiras no telhado eram como lágrimas constantes. Mas Ana aguentava. Sempre aguentara. Desde que se casara com Marcos, há 5 anos, a vida era uma luta diária. Mas havia amor. Ou pelo menos era o que ela repetia para si mesma nas noites em que ele chegava tarde, cheirando a cachaça e suor de obra. Marcos era pedreiro, daqueles que pegavam qualquer serviço para sustentar a família. Alto, de pele morena queimada pelo sol, ele tinha um sorriso que iluminava as vielas escuras. Mas, ultimamente, esse sorriso rareava. A gravidez de Ana, descoberta há 3 meses, trouxera uma mistura de alegria e pânico. "Vamos dar um jeito, amor", ele dissera no início, abraçando-a forte enquanto o ultrassom ecoava no posto de saúde lotado. Mas o jeito não vinha. As contas se acumulavam, a luz cortada 2 vezes, o botijão de gás no fim, e agora o bebê a caminho, exigindo fraldas, leite, um berço que eles nem sonhavam comprar. Naquela noite, Ana chegou em casa exausta, o corpo dolorido da limpeza pesada. A porta de madeira rangeu ao abrir, revelando o quartinho apertado.
Uma cama de casal com colchão fino, uma mesa bamba com 2 cadeiras e um fogão a gás encostado na parede. Marcos estava lá, sentado no chão, fumando um cigarro e olhando para o nada. Seus olhos, outrora cheios de fogo, pareciam vazios. "Chegou, hein?" murmurou ele sem se levantar. A voz rouca como se carregasse o peso do dia inteiro carregando tijolos. Ana largou a bolsa surrada no chão e se aproximou, tentando sorrir. "Sim, amor. O dia foi puxado. Fiz hora extra para comprar um pouco mais de arroz. E você, como foi na obra?" Ele deu uma tragada longa, o cigarro iluminando seu rosto magro. "Demitiu mais 2 hoje. O patrão disse que a crise tá foda." "Eu tô no limite, Ana. Não aguento mais isso aqui." Ela sentou ao lado dele, passando a mão na barriga. O bebê chutou, como se sentisse a tensão no ar. "A gente vai dar um jeito. Lembra do que a gente prometeu? Quando o neném nascer, a gente sai dessa favela. Você arruma um emprego melhor, eu continuo trabalhando." Marcos riu. Um riso amargo que ecoou no quartinho. "Sai dessa favela? Com o quê, Ana? Com esses R$ 800 por mês. Olha para isso!" Ele gesticulou para as paredes rachadas, o teto gotejante. "Eu nasci aqui, você nasceu aqui. Meu pai morreu trabalhando na mesma merda que eu e agora vem um filho para repetir tudo? Não, caralho. Eu não quero isso pro moleque." Ana sentiu um nó na garganta. As palavras dele cortavam como faca. "Marcos, a gente tá junto nisso. Eu tô grávida, mas eu ajudo. Eu limpo o banheiro de rico pra gente comer." "Não me fala assim." Ele apagou o cigarro no chão e se levantou, andando de um lado pro outro como um bicho enjaulado. A chuva lá fora aumentava, batendo no telhado de zinco como um tambor de guerra. "Você não entende, né? Eu tenho uma chance. Um amigo me chamou para uma obra grande no interior. Paga bem, mas é longe. Sem família, sem peso. Se eu for, posso voltar rico, comprar uma casa de verdade, pra gente. Mas e eu? E o bebê?" Ana se levantou devagar, as lágrimas misturando-se à umidade do ar. "Você vai me deixar aqui sozinha, na favela, sem você?" Marcos parou, olhando para ela pela primeira vez, com algo que parecia remorso, mas era fugaz. "É temporário, Ana. Uns meses. Você fica com sua mãe, ela cuida. Quando eu voltar, a gente tá bem. Melhor que isso aqui." Ela balançou a cabeça, o coração acelerado. "Minha mãe mal se vira com ela mesma, Marcos. Ela tem 3 netos já para criar. E eu? Como eu vou trabalhar com a barriga assim? Os ônibus lotados, a subida pro morro. Eu não consigo sozinha." Ele pegou a mochila velha do canto, jogando dentro uma muda de roupa e o maço de cigarros. "Você é forte, Ana. Sempre foi. Eu te amo, mas isso tá me matando. Se eu ficar, a gente afunda de vez." As palavras saíram como um soco. Ana estendeu a mão, tocando seu braço. "Por favor, Marcos, pensa no bebê, pensa na gente." Ele se desvencilhou, os olhos desviando para a porta. "Eu já pensei. Demais. Adeus, Ana. Manda notícia quando nascer." E assim, sem mais uma palavra, ele saiu para a chuva, descendo as escadas escorregadias sem olhar para trás. Ana ficou ali, parada, o choro silencioso misturando-se ao barulho da tempestade. A favela parecia mais isolada do que nunca, as luzes vizinhas piscando como estrelas distantes. Ela se sentou na cama, abraçando a barriga, sentindo o bebê se mexer como se soubesse da perda. Como ela sobreviveria agora? Sem marido, sem apoio, apenas a dureza da vida no morro e a promessa vazia de um futuro incerto. Na manhã seguinte, o sol tímido secava as poças, mas não o vazio no peito de Ana. Ela desceu para o mercadinho na base da favela, comprando o mínimo com as moedas contadas. Dona Rosa, a dona da vendinha, uma senhora de 60 anos com mãos calejadas de anos de luta, notou os olhos vermelhos. "O que houve, menina? Tá com cara de quem brigou feio." Ana hesitou, mas as palavras escaparam. "Marcos." Ele foi embora. Disse que não aguenta mais. Dona Rosa suspirou, passando um pão extra sem cobrar. "Homem é assim, filha. Mas você é de ferro. Vai dar a volta por cima. Aqui na favela, a gente aprende a se virar." Ana assentiu, forçando um sorriso. Mas por dentro, o medo crescia como a lama após a chuva. Como criar uma criança sozinha, em meio à pobreza que engolia sonhos?
Ela pegou o ônibus lotado para o trabalho, o corpo pressionado contra estranhos, o futuro incerto se desenhando como as curvas da estrada. Mal sabia ela que o abandono de Marcos era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo. Os dias se arrastavam como a subida infinita das escadas do Morro Azul, cada degrau um lembrete da solidão que agora pesava mais que a barriga de Ana. Fazia uma semana desde que Marcos partira, deixando para trás um silêncio opressivo na casinha de tijolos. O sol escaldante do meio-dia castigava as vielas, evaporando as poças da chuva noturna e enchendo o ar com o cheiro de asfalto quente e lixo acumulado nas calhas. Ana acordava cedo, antes do galo dos vizinhos, para pegar o ônibus das 6, que serpenteava pelas ruas movimentadas da metrópole, passando por viadutos engarrafados e bairros onde os prédios altos de vidro contrastavam com as favelas que os cercavam como sentinelas esquecidas. No trabalho, no condomínio de luxo chamado Horizonte Dourado, Ana limpava os apartamentos dos doutores, como ela os chamava. O elevador privativo a levava aos andares altos, onde o ar-condicionado sussurrava frescor artificial e os tapetes persas abafavam seus passos. Mas naquele dia, o peso da gravidez atraía. Ao esfregar o banheiro de mármore italiano na suíte principal, uma contração repentina a dobrou ao meio. Ela se apoiou na pia, ofegante, o suor misturando-se à água sanitária que escorria pelas mãos calejadas. Calma, filhinho, murmurou para a barriga, sentindo o bebê se agitar como um pássaro preso. Não era hora. O médico no posto de saúde havia dito repouso, mas repouso era luxo que ela não podia pagar. Ana, você tá bem aí? Gritou de fora a supervisora Dona Lúcia, uma mulher de meia idade com óculos grossos e um coque apertado que refletia sua rigidez. Ela era a ponte entre as faxineiras e os moradores, sempre fiscalizando com um caderno de multas na mão. Ana endireitou-se rápido, enxugando o rosto com a manga do uniforme azul desbotado. Tô sim, Dona Lúcia. Só uma tontura. Já volto pro corredor. A porta se abriu, e Lúcia entrou franzindo a testa ao ver o suor no rosto dela. Tontura? Você tá grávida, menina. O que o médico disse? Não pode forçar assim. Ele disse que tá tudo bem, mas eu preciso trabalhar. O aluguel não espera, respondeu Ana, forçando um tom leve enquanto guardava o balde. Seus olhos, inchados de noites mal dormidas, traíam a exaustão. Lúcia suspirou, cruzando os braços. Olha, eu sei que é duro. Meu filho mais novo nasceu na mesma situação, marido sumido. Mas se acontecer de novo, eu te mando para o hospital. Aqui não é lugar para parto surpresa. Ana assentiu, grata pela preocupação rara, e continuou o serviço. Limpou a cozinha reluzente, onde frutas exóticas enchiam a fruteira de cristal, imaginando o gosto de uma manga fresca, que não comia há meses. Os moradores, um casal de advogados, mal a notavam. A senhora passou apressada, falando ao celular sobre uma viagem a Miami, enquanto o marido lia o jornal na varanda com vista para o mar distante. Ana invejava aquela vida, mas não com raiva, só com uma tristeza quieta, como o ronco distante do tráfego lá embaixo. Ao fim do turno, o sol já se punha, tingindo o céu de laranja sobre a favela. Ana desceu do ônibus na base do morro, as pernas tremendo de cansaço. A subida era um suplício. As escadas irregulares, salpicadas de crianças brincando com bolas de meia e cachorros magros farejando o lixo. No meio do caminho, uma dor aguda na lombar a fez parar, encostando na grade enferrujada. Vizinhos passavam, alguns acenando com solidariedade muda. Na favela, todo mundo carregava sua cruz, e as histórias se entrelaçavam como as tubulações expostas das casas. Ei, Ana, tá precisando de ajuda? Chamou Zé, o jovem mecânico da rua de baixo, que consertava motos velhas em uma garagem improvisada. Ele era magro, com tatuagens desbotadas nos braços e um sorriso torto que desarmava brigas no bar. Tinha 25 anos e já criava sozinho o irmãozinho de 10, desde que a mãe morrera de dengue. Ana hesitou, orgulhosa demais para pedir, mas o corpo gritava. Zé, é que a barriga tá pesada hoje. Marcos. Bem, você sabe. Ele largou a chave de fenda e subiu até ela oferecendo o ombro. Eu sei sim, Dona Rosa me contou.
Homem covarde fugindo da responsabilidade. Vem, eu te levo até em cima. E não discute. Enquanto subiam devagar, Zé tagarelava para distraí-la. Histórias de clientes chatos, piadas sobre o bondinho que parava toda hora por falta de manutenção. Sabe, Ana, aqui no morro a gente é família. Meu pai dizia que favela é assim. Cai um, todo mundo segura. Quando o bebê nascer, eu ajudo com o que puder. Troco fralda, arrumo o berço usado. Não é muito, mas é o que tem. As palavras aqueceram o peito dela mais que o vento fresco da encosta. Chegando a casa, Zé a ajudou a sentar na cama, e Ana ofereceu um copo d'água que ele recusou. Obrigada, Zé. De verdade. Eu estava me sentindo tão sozinha. Sozinha? Aqui não. Amanhã eu passo com um remédio para dor, daqueles que a enfermeira do posto dá de graça. Descansa, hein? Ele piscou e desceu, deixando-a com um fiapo de esperança. Naquela noite, sozinha no quartinho iluminado por uma lâmpada fraca, Ana preparou um jantar simples. Arroz com ovo frito, o cheiro subindo como uma oferenda ao dia exaustivo. A barriga doía, mas o bebê chutava ritmado, como um lembrete de vida. Ela pensou em Marcos, imaginando-o no interior, construindo paredes para outros enquanto destruía a própria casa. Lágrimas vieram, mas ela as secou rápido. A gente vai dar um jeito, filhinho. Só eu e você agora. Do lado de fora, o barulho da favela pulsava. Risadas distantes, funk ecoando de um som potente, o miado de gatos nas telhas. Ana deitou, o colchão rangendo sob seu peso, e sonhou com um futuro onde não precisaria mais subir aquelas escadas sozinha. Mas o sonho era frágil, como o telhado que gotejava ao menor sinal de chuva. No dia seguinte, uma carta chegou pelo correio comunitário, uma notificação de dívida do aluguel atrasado. O proprietário, um especulador do asfalto, ameaçava despejo. O pânico apertou seu peito, mas Ana respirou fundo. Ela não sabia ainda, mas pequenos atos de bondade, como o de Zé, eram sementes de uma transformação maior. A jornada de superação mal começara, e o morro, com sua dureza e sua rede invisível de solidariedade, seria o palco de sua força emergente. A notificação de despejo tremia nas mãos de Ana enquanto ela a lia pela terceira vez, sentada na cama que rangia sob seu peso. O papel amassado, com letras pretas e frias, anunciava o fim. 30 dias para quitar os 2 meses de aluguel atrasado ou sair da casinha que era o único teto sobre sua cabeça e a do bebê. O sol da manhã filtrava pelas frestas da janela improvisada, iluminando as paredes de tijolo nu e o calendário pendurado, marcado com dias de esperança vazia. Lá fora, o Morro Azul acordava com o burburinho habitual, o grito de um vendedor de pão na rua de baixo, o ronco de motos subindo a ladeira e o cheiro de café coado misturado ao odor de esgoto que subia das valas. Ana dobrou o papel e o guardou na bolsa, o coração batendo como um tambor de carnaval fora de época. Como ela explicaria isso para o bebê, que ainda nem nascera? Trabalhar mais horas no Horizonte Dourado era impossível. A supervisora já havia avisado que grávidas não podiam forçar. E o posto de saúde? A consulta marcada para a tarde prometia mais conselhos vazios, repouso, alimentação balanceada, como se ela pudesse comprar frutas e carnes em vez de arroz e feijão aguado. Ela se levantou devagar, a barriga de 7 meses agora, uma protuberância que alterava seu equilíbrio, e preparou um chá fraco com as últimas folhas de hortelã do quintalzinho de terra. Cada gole era uma batalha contra o enjoo, que voltava nos momentos de estresse. Descer as escadas do morro era um ritual de paciência. As degraus irregulares, escorregadios com o orvalho noturno, faziam-na apoiar a mão na barriga como um escudo. No meio do caminho, encontrou Dona Rosa na vendinha, arrumando as prateleiras com latas de sardinha e pacotes de macarrão. A senhora, com seu avental florido e cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, ergueu os olhos e franziu a testa ao ver a expressão de Ana. Bom dia, filha. Tá com cara de enterro. O que é agora? Ana parou, hesitante, mas o peso da solidão a fez desabafar. Uma carta do dono da casa. Aluguel atrasado, Dona Rosa.
Se eu não pagar, é rua, e com o bebê vindo. Como? Dona Rosa largou a lata e veio até a grade da vendinha pegando as mãos calejadas de Ana nas suas. Ai, menina, esses tubarões do asfalto não têm coração. Cobram ouro de quem mal tem prata. Mas olha, aqui no morro a gente se ajuda. Eu falo com o padre da igreja lá embaixo. Ele tem um fundo para famílias assim. E o Zé, o mecânico, me disse que está juntando uns trocados para te dar. Não é muito, mas soma. As palavras eram como um bálsamo, mas Ana balançou a cabeça, os olhos marejados. Eu não quero ser peso para os outros. Já basta o Marcos ter fugido. Ele está no interior, construindo vida nova, e eu aqui, mendigando. Mendigar? Isso é orgulho falando, Ana. Favela é rede, não é prisão. Lembra da vez que eu perdi o botijão e você dividiu o seu? É isso que a gente faz. Vai pro posto, faz tua consulta, e depois passa aqui. Eu te dou um emprestado no aluguel sem juros. Paga quando puder. Grata, Ana assentiu e continuou a descida, o ônibus lotado a esperando na avenida movimentada. Dentro do veículo abafado, corpos pressionados uns contra os outros. Ela se espremeu em um canto, sentindo o cheiro de suor e perfume barato. Uma senhora idosa ao lado, com uma sacola de feira nos joelhos, notou a barriga e ofereceu o assento. Senta, moça. Grávida não fica de pé nesse inferno. Obrigada, tia, murmurou Ana, aliviada, enquanto o ônibus sacolejava pelos buracos da rua. A viagem era um microcosmo da cidade. Outdoors de propagandas luxuosas, prometendo felicidade em shopping centers, contrastando com as favelas que pontilhavam as margens. Ana fechou os olhos pensando em Marcos. Fazia 2 semanas sem notícia. Um vizinho dissera ter visto ele em uma obra em Minas, mas era boato. A traição doía como uma ferida aberta, mas o bebê chutava, lembrando-a de que a vida seguia teimosa. No posto de saúde, uma construção simples de alvenaria no pé do morro, a espera era eterna. Cadeiras plásticas lotadas de mães com crianças chorosas, o ar carregado de desinfetante e tosses. Quando finalmente chegou a vez, a doutora, uma mulher jovem de jaleco amarrotado, mediu a pressão e ouviu o coração do bebê com o estetoscópio. Tá tudo bem, Ana, mas você precisa repousar mais. A pressão tá alta. Se continuar trabalhando assim, pode complicar. Tem apoio em casa? Ana hesitou, olhando para o chão de azulejo rachado. Meu marido. Ele saiu. Tô sozinha. A doutora anotou algo no prontuário, o rosto suavizando. Entendo. Olha, vou te dar uma carta de recomendação para o programa de assistência social. Eles ajudam com moradia e vale alimentação para grávidas em situação vulnerável. E aqui, um atestado para reduzir as horas no trabalho. Não é caridade, é direito seu. Saída do posto com os papéis na mão, Ana sentiu um fiapo de alívio. O sol do meio-dia queimava a pele enquanto ela voltava para o ônibus, mas o caminho parecia menos íngreme. No horizonte dourado, Dona Lúcia recebeu o atestado com um suspiro. Graças a Deus você veio com isso. Eu estava preocupada. Vou te colocar em serviços leves, tipo arrumar quartos, nada de esfregar chão, e se precisar, fala com os moradores. Tem uns que doam coisas para gestantes. O dia passou mais devagar, com Ana dobrando lençóis macios e aspirando tapetes em suítes vazias. Em um dos apartamentos, uma moradora idosa, Dona Clara, uma viúva rica de cabelos brancos e colar de pérolas, a chamou para o chá. Venha, menina, você parece exausta. Sente aí e me conte sua história. Surpresa, Ana sentou na poltrona de couro, o contraste com sua vida a fazendo corar. Eu. Tô grávida sozinha. O pai do bebê foi embora. Dona Clara ouviu, os olhos sábios brilhando. A vida é dura para os de baixo, mas a força vem de dentro. Meu marido me abandonou jovem, com nada. Eu comecei vendendo bolos na rua e olha onde cheguei. Tome isso. Ela entregou um envelope com dinheiro. Pro bebê, e volte sempre. Eu ensino você a costurar se quiser. Tem talento aí, só precisa de uma chance. As lágrimas vieram quentes e inesperadas. Por quê? A senhora nem me conhece. Porque eu fui você um dia. E bondade volta, filha. Agora vai, descansa. De volta ao morro ao entardecer,
o céu avermelhado sobre as encostas, Ana subiu com Zé ao lado, que carregava uma caixa de ferramentas, mas parou para ajudá-la. Ouvi da Dona Rosa. Vamos juntar todo mundo, eu, ela, o padre. Amanhã tem reunião na igreja, ninguém te despeja enquanto a gente viver. Na casinha, Ana guardou o dinheiro de Dona Clara e os papéis da doutora, o peito mais leve. Preparou uma refeição simples, o vapor do arroz subindo como fumaça de incenso. O bebê se mexeu, forte, e ela sorriu pela primeira vez em dias. A favela, com suas vielas sujas e corações generosos, tecia uma rede ao seu redor. Ainda havia dívidas, medos, a ausência de Marcos como uma sombra. Mas os atos de empatia, o assento no ônibus, o chá na cobertura, a promessa de Zé, plantavam sementes de resiliência. Ela não sabia que essa rede a levaria além do morro, para um futuro onde o abandono se transformaria em vingança doce. Mas, por ora, bastava sobreviver um degrau de cada vez. A noite caía, as luzes da cidade piscando lá embaixo, e Ana adormeceu com o som distante de uma roda de samba, o ritmo da vida pulsando como o coração de seu filho não nascido. As semanas seguintes no Morro Azul se arrastaram como a névoa úmida que subia das valas ao amanhecer, envolvendo as vielas em um véu de incerteza. Ana, agora com a barriga de 8 meses esticando o vestido folgado que Dona Rosa lhe dera de segunda mão, sentia o corpo como um navio à deriva em mar revolto. O aluguel fora adiado graças à reunião na igreja do Padre João, um homem magro de batina remendada que convencera o proprietário a dar mais tempo. Por caridade cristã, dissera ele, com olhos que viam além das aparências. Mas o dinheiro de Dona Clara, somado aos trocados que Zé e os vizinhos juntaram em uma vaquinha improvisada, mal cobria as despesas crescentes, consultas no posto, vitaminas que a doutora insistia serem essenciais, e o colchão extra que Ana comprara no camelô para se preparar para o parto. O trabalho no Horizonte Dourado mudara para tarefas leves, como organizar armários e passar pano nos móveis, mas mesmo assim, o cansaço era um companheiro constante. Dona Clara tornara-se uma presença inesperada na vida de Ana. Toda quinta-feira, após o turno, a viúva a chamava para a cobertura, onde o ar perfumado de jasmim contrastava com o cheiro de diesel da favela lá embaixo. Sentadas na varanda envidraçada, com vista para o pão de açúcar distante e o mar cinzento da Bahia, Dona Clara ensinava costura em uma máquina Singer antiga, suas mãos ágeis guiando as de Ana no tecido simples. Olha, filha, o segredo é paciência. Assim como na vida, um ponto de cada vez, e logo você tem um vestido inteiro, dizia a idosa, os óculos escorregando no nariz enquanto costurava uma saia florida. Ana ouvia, os dedos desajeitados no começo, mas ganhando ritmo. Era mais que uma lição. Era uma ponte para fora da miséria, um jeito de transformar trapos em renda. Dona Clara contava histórias de sua juventude, abandonada com 20 anos, vendendo doces nas ruas do centro, até abrir uma lojinha de confecções que crescera para uma rede de ateliês. A dor te quebra, mas a teimosia te reconstrói, repetia ela, servindo chá de camomila em xícaras de porcelana fina. Ana absorvia tudo, o coração apertado pela ausência de Marcos. Notícias dele chegavam em fragmentos. Um telefonema anônimo para Dona Rosa, dizendo que ele estava em Belo Horizonte, numa obra de luxo que pagava em dólar, mas sem menção à família. A raiva crescia devagar, misturada à tristeza, como fermento em massa pesada. Ele acha que eu sou nada sem ele, murmurava Ana para si mesma nas noites insones, o bebê chutando como se respondesse. Foi numa madrugada chuvosa, 3 semanas após a notificação, que as contrações começaram. O temporal martelava o telhado de zinco, transformando as vielas em rios de lama que desciam à encosta. Ana acordou suando, a dor lancinante dobrando-a na cama. Agora? Meu Deus! Gemeu, tateando o celular antigo para ligar para Zé. Ele chegou em minutos, de capa de chuva improvisada com saco plástico, o rosto pálido sob a luz fraca da rua. Calma, Ana. Eu chamo a ambulância. Aguenta aí, disse ele, ajudando-a a se levantar, enquanto o vento uivava lá fora. A dor veio em ondas, e Ana apertou a mão dele,
as unhas cravando na pele calejada. O bebê. Ele tá vindo cedo, sussurrou, o pânico misturando-se à chuva que entrava pela janela mal fechada. A ambulância do SAMU demorou 40 minutos, sirene cortando a noite como um grito de socorro. As ruas da favela eram um labirinto traiçoeiro e o veículo patinou na lama antes de chegar. Zé e Dona Rosa, que acordara com o barulho, a carregaram escada abaixo, vizinhos acendendo lanternas de celular para iluminar o caminho. "Força, menina, a gente tá aqui", gritava Dona Rosa, segurando um guarda-chuva furado sobre a cabeça de Ana. No hospital público da cidade, um prédio cinzento no subúrbio, o caos reinava, corredores lotados de macas, o cheiro de antisséptico e desespero pairando no ar. Ana foi levada para a maternidade, onde uma enfermeira de plantão, exausta mas gentil, a examinou sob as luzes fluorescentes piscantes. "Pré-eclâmpsia leve, mas o bebê tá bem. Vamos fazer cesárea agora", anunciou a médica, a mesma doutora do posto, com voz firme mas compassiva. Ana assinou os papéis com mãos trêmulas, sozinha na sala fria, sem família ao lado. "Pelo bebê", pensou, fechando os olhos, enquanto a anestesia começava a fazer efeito. O parto foi rápido, mas o mundo de Ana mudou para sempre quando ouviu o choro fraco. "É um menino, forte como você", disse a enfermeira, colocando o pacotinho rosado em seus braços. Lucas, o nome que ela escolhera sozinha, significando luz em meio à escuridão. Seus olhos, castanhos como os de Marcos, piscavam curiosos, e Ana chorou, um misto de alegria e dor lancinante. "Oi, meu amor, mamãe tá aqui", sussurrou beijando a cabecinha úmida. Os dias no hospital foram um borrão de visitas e cuidados. Zé trouxe fraldas doadas pela igreja, Dona Rosa um cobertor tricotado à mão, e até Dona Clara mandou flores e um cheque para as despesas. "Meu neto imaginário", brincou ela por telefone, voz embargada. Mas a alta veio cedo, com orientações estritas. Amamentação exclusiva, repouso absoluto, consultas semanais. De volta ao morro, a casinha parecia ainda mais apertada com o berço improvisado de caixote forrado. Ana amamentava Lucas à noite, o quartinho iluminado por uma vela quando a luz piscava, o som da chuva como trilha sonora de sua nova realidade. A exaustão era feroz, noites fragmentadas por choros, o corpo ainda dolorido da cirurgia e o medo constante de não ter leite suficiente sem uma alimentação decente. Dona Lúcia no trabalho dera licença não remunerada, prometendo vaga ao voltar, mas os meses sem salário apertavam como uma corda no pescoço. Zé ajudava com compras carregando sacolas na subida e contava histórias para distrair Lucas enquanto Ana descansava. "Esse pivete vai ser pedreiro melhor que o pai dele", brincava ele, balançando o bebê no colo tatuado. Uma tarde, enquanto o sol filtrava pelas nuvens, Dona Clara apareceu no horizonte dourado e pediu para ver Ana em casa. Subiu de táxi até a base do morro, recusando o bondinho, e Zé a guiou pela escadaria, o vestido elegante contrastando com a lama. Na casinha, ao ver Lucas dormindo, os olhos da viúva se encheram d'água. "Que bênção, filha. Agora, escuta. Eu tenho uma amiga que abre uma loja de costura no centro. Você aprendeu o básico, vou te indicar. Começa devagar em casa e depois, quem sabe, uma parceria. Não é esmola, é investimento na sua força." Ana, com Lucas no colo, sentiu um calor novo no peito. Eu não sei costurar direito ainda. E o bebê? Eu ajudo com creche particular para ele, e você foca no talento, lembra? Eu fui abandonada, mas levantei. Você vai mais alto. As palavras ecoaram enquanto Dona Clara saía, deixando um kit de costura e esperança tangível. Naquela noite, com Lucas mamando, Ana pegou a agulha pela primeira vez em casa, costurando uma roupinha simples. O ponto saiu torto, mas era um começo. Lá fora a favela pulsava, crianças jogando futebol na rua enlameada, o cheiro de churrasco de domingo subindo das janelas. Marcos era uma sombra distante, mas Ana sentia a raiva se transformar em determinação. Pequenos atos, a indicação de Dona Clara, a rede do morro, teciam um caminho ascendente. Ela não sabia que esse fio a levaria a confrontos maiores,
onde o passado voltaria para ser cobrado. Por ora, bastava o peso leve de Lucas em seus braços e a promessa de um amanhã costurado à mão, um ponto de cada vez. Os meses se sucediam no Morro Azul, como as estações irregulares da metrópole, com chuvas torrenciais que transformavam as vielas em cascatas de lama e sóis impiedosos que secavam tudo, deixando um ar denso de poeira e aspirações contidas. Ana, agora com Lucas completando 3 meses, via o bebê crescer como uma flor teimosa no solo árido da favela. Seus olhinhos curiosos, explorando o quartinho apertado, as mãozinhas gorduchas agarrando os fios soltos do cobertor tricotado por Dona Rosa. O peso da cesárea ainda latejava nas noites, mas Ana se movia com uma determinação nova, o corpo moldado pela maternidade como argila endurecida pelo fogo. A indicação de Dona Clara frutificara mais rápido do que Ana imaginara. A amiga da viúva, Dona Elza, dona de uma lojinha de costura no centro da cidade, um bairro agitado de prédios coloniais restaurados e pedestres apressados, carregando sacolas de marcas acessíveis, contratara Ana para trabalhos em casa. Começara com peças simples, bainhas em calças jeans, ajustes em blusas de algodão, enviadas por motoboy que subia o morro 2 vezes por semana. O kit de costura, com linhas coloridas e tesouras afiadas, ocupava agora a mesa bamba, transformando o espaço em um ateliê improvisado. Lucas dormia no berço ao lado, embalado pelo zumbido da máquina de pedal que Dona Clara doara, um modelo antigo que rangia como um companheiro fiel. "Olha só, filhinho, mamãe tá fazendo uma saia para uma moça rica", murmurava Ana para o bebê, enquanto o pedal batia ritmado, o tecido fluindo sob a agulha como um rio domado. O pagamento era modesto no início, R$ 50 por peça, o suficiente para comprar leite em pó e fraldas no mercadinho de Dona Rosa. Mas era um começo. Sem o salário fixo do Horizonte Dourado, onde Dona Lúcia a esperava para voltar em meio período, Ana contava cada centavo, mas pela primeira vez em anos sentia o controle escorregar para suas mãos. Zé continuava sendo o pilar invisível. Toda manhã, antes de abrir a garagem de motos na rua de baixo, ele subia com uma sacola de frutas doadas pelo mercado municipal, onde negociava peças usadas. Seu sorriso torto iluminava a escadaria, e ele brincava com Lucas, erguendo-o no ar enquanto contava histórias exageradas de corridas de moto pela avenida principal. "Esse aí vai pilotar melhor que eu, Ana. Mas primeiro, aprende a costurar com a mãe. Mulheres fortes constroem impérios, não rodas." Um dia, enquanto o sol da tarde dourava as telhas de zinco, Dona Clara apareceu de novo, dessa vez com uma proposta que fez o coração de Ana disparar. Vestida em um tailleur simples, mas elegante, a viúva desceu de um carro alugado na base do morro, recusando a ajuda de Zé para provar que podia enfrentar as escadas sozinha. Na casinha, ao ver as peças prontas empilhadas na cama, seus olhos brilharam. "Você tem dom, menina." Dona Elza me ligou. "Suas costuras são precisas." "Melhor que as dela." "Eu tenho uma ideia. Vamos expandir. Eu invisto em uma máquina elétrica nova e tecidos de qualidade. Você faz vestidos sob medida para a clientela dela, mulheres de classe média que querem algo exclusivo, sem pagar fortunas em boutiques chiques. Começa devagar, mas em 6 meses, quem sabe uma loja própria no subúrbio." Ana parou a máquina, Lucas no colo mamando quieto, e olhou para Dona Clara com uma mistura de medo e excitação. "Mas eu sou de favela, Dona Clara. As clientes vão confiar? E o Lucas? Não posso deixar ele sozinho." A idosa sentou na cadeira rangente pegando a mão de Ana. "Confiar? Elas vão amar a história. A mãe solteira do morro que costura com alma. Eu cuido da creche para ele. Tenho contatos em uma particular perto do centro. Bolsa integral para casos como o seu. E o Marcos? Esquece esse covarde. Ouvi dizer que ele está bem no interior, casado com a secretária do patrão, gastando em bar e mulher. Mas você? Você está construindo algo real." As palavras sobre Marcos cortaram como uma tesoura cega. Ana havia evitado pensar nele, focando no choro de Lucas e no clique da agulha, mas a notícia reacendeu a ferida. "Casado? Com outra?" pensou, o peito apertando. Zé confirmara dias antes por um telefonema de um conhecido na obra.
Marcos subira na vida, virando capataz em uma construtora de alto padrão em Belo Horizonte, comprando carro e prometendo vida boa para a nova mulher. A raiva borbulhava, mas Ana a canalizou para o pedal da máquina, costurando mais rápido, como se cada ponto fosse uma revanche silenciosa. Com o investimento de Dona Clara, uma máquina elétrica que chegou em uma van barulhenta, subindo a ladeira com a ajuda de vizinhos curiosos, o trabalho explodiu. Ana passava as noites costurando sob a luz fraca, o zumbido da máquina misturando-se ao funk distante e aos latidos noturnos. Pedidos vinham de Dona Elza, vestidos para festas de debutantes, saias para executivas apressadas. O dinheiro entrava, R$ 200 por peça agora, o suficiente para quitar o aluguel em dia e comprar um berço de verdade no centro comercial do bairro vizinho. Mas nem tudo era suave. Uma tarde chuvosa, enquanto Lucas febril chorava no colo, um motoboy atrasou a entrega de tecidos e Ana perdeu um prazo. Dona Elza ligou irritada. Preciso de qualidade, Ana. Não pode falhar assim. O pânico veio como uma onda, lembrando-a da fragilidade. Ela desabou na cama, lágrimas misturando-se ao suor, sentindo o peso da responsabilidade como as paredes da favela que pareciam fechar. Eu não sou nada sem ajuda, sussurrou para Lucas, que acalmava com o balanço de seus braços. Foi Dona Rosa quem apareceu, com um chá de boldo e palavras firmes. Para de bobagem, menina. Todo mundo tropeça. Eu cuido do pivete hoje, você costura. E olha, o padre João está organizando um curso de empreendedorismo na igreja, de graça. Vai lá, aprende a gerir isso direito. Incentivada, Ana frequentou as aulas noturnas na igreja simples, com bancos de madeira e paredes pintadas de branco desbotado. O padre João, com sua voz rouca de sermões, ensinava noções básicas, como precificar, atrair clientes via redes sociais, quiser a ajudar a criarem um celular usado. Deus dá a semente, mas a mão planta, dizia ele, enquanto mães como Ana anotavam em cadernos velhos. Ali, ela conheceu outras mulheres, uma viúva que vendia marmitas, uma jovem que fazia bijuterias. A solidariedade tecia laços, trocas de dicas e apoio mútuo, transformando o medo em rede. Meses voaram e o negócio cresceu. Ana contratou uma vizinha, tia Maria, para ajudar com costuras simples, pagando-a com parte dos lucros. Lucas, agora engatinhando pelo chão de cimento, ria com os retalhos coloridos que viravam brinquedos. Dona Clara expandiu o investimento, abrindo uma filial da lojinha no subúrbio comercial, uma área de shoppings populares e ruas arborizadas, onde o trânsito de carros de família prometia clientela. Ana gerenciava de casa, mas visitava semanalmente, de ônibus lotado, carregando amostras em uma bolsa de couro que comprara com o primeiro lucro gordo. Uma noite, enquanto o luar prateava as encostas do morro, Zé trouxe uma notícia que mudou tudo. Sentado na soleira da porta, com uma cerveja quente na mão, ele contou. Seu Marcos está de volta à cidade, Ana. Comprou um apartamento no bairro Nobre, daqueles com piscina. A construtora dele ganhou licitação grande e ele está rico, ostentando em festas. Mas ouvi que a mulher nova está grávida também. Ironia, né? Ana sentiu o sangue ferver, mas em vez de chorar, sorriu friamente. Rico? Bom, hora de ele pagar o que deve. Eu não sou mais a faxineira abandonada. Amanhã, eu marco uma reunião com Dona Clara. Vamos expandir para o alto, vestidos de gala para a elite. E quando eu estiver pronta, vou até ele. Não para implorar, mas para mostrar o que perdi e o que ganhei sem ele. Zé ergueu a garrafa em um brinde silencioso, os olhos orgulhosos. Essa é a Ana que eu conheço. O morro te forjou, mas o mundo te espera. Naquela madrugada, com Lucas dormindo sereno, Ana costurou um vestido de seda vermelha, o tecido luxuoso escorregando como vingança líquida. A favela, com suas luzes tremeluzentes e corações resilientes, era o alicerce, os atos de bondade de Dona Clara, Zé, Dona Rosa, as escadas para o topo. O confronto se aproximava, e Ana, pela primeira vez, via-se não como vítima, mas como a força que mudaria o jogo. O futuro, outrora lama, agora brilhava como linha de ouro.
O sol poente tingia de ouro as avenidas largas do bairro Nobre, onde prédios de vidro espelhado refletiam o luxo de uma metrópole que pulsava com o ronco de carros importados e o tilintar de taças em terraços panorâmicos. Ana Maria, agora com 29 anos e uma silhueta esguia moldada por noites de trabalho incansável, observava a cena da janela de uma suíte em um motel 5 estrelas no centro da cidade. Seu vestido de alfaiataria preta, costurado à mão com linhas de seda importada, caía perfeito sobre o corpo que outrora carregara o peso da gravidez sozinha. Ao lado dela, Lucas, com 1 ano e meio, brincava no tapete felpudo com um carrinho de brinquedo, seus risinhos ecoando como vitórias conquistadas. Havia passado 1 ano desde que Zé trouxera a notícia do retorno de Marcos. Nesse tempo, o negócio de Ana explodira como uma faísca em palha seca. Com o investimento de Dona Clara, a Atelier Ana Luz, nome inspirado no filho, abrira filiais em shoppings de classe média e, mais recentemente, em boutiques exclusivas nos bairros ricos. Vestidos de noiva, ternos sob medida para executivos, peças de alta costura que misturavam o artesanato do morro com toques modernos. Tudo saía das mãos de uma equipe de costureiras que Ana treinara, muitas delas mulheres da favela que escapavam da pobreza como ela fizera. Dona Elza se tornara sócia minoritária, e Dona Clara, a mentora eterna, supervisionava o design de coleções que agora desfilavam em eventos de moda no Teatro Municipal. O sucesso não veio sem cicatrizes. Ana equilibrava reuniões com clientes no ar-condicionado gelado dos escritórios centrais e visitas ao Morro Azul, onde a casinha de tijolos fora reformada com quartos extras e uma máquina industrial no quintal. Zé, agora gerente de entregas em uma van própria da empresa, subia as escadas menos vezes, mas sempre com o sorriso torto. Olha o império que a gente construiu, Ana. Sem um tijolo sequer. Dona Rosa gerenciava a filial na vendinha expandida e o padre João abençoava as inaugurações com sermões sobre a graça na luta. Lucas frequentava uma creche particular, onde aprendia inglês e desenhava com giz de cera longe da lama das vielas. Mas o passado chamava como um eco insistente. Marcos, o pedreiro que se tornara dono de uma construtora subsidiária em Belo Horizonte, voltara à cidade com pompa. Apartamento na cobertura do Horizonte Dourado, o mesmo condomínio onde Ana limpava banheiros, carro de luxo e uma esposa jovem, grávida de gêmeos, que posava em fotos nas redes sociais que Ana via de relance, sem ódio, só com uma determinação fria. Ele acumulara fortuna com licitações públicas, construindo condomínios de alto padrão que devoravam as periferias, incluindo expansões que ameaçavam o Morro Azul. Ana soubera por Dona Lúcia, agora sua aliada no Conselho de Moradores. Ele veio aqui todo cheio falando de progresso, mas esqueceu de você, né? A decisão veio numa manhã chuvosa, enquanto Ana costurava um véu de noiva na filial do subúrbio, o som da máquina abafando o trovejar lá fora. Chega de sombra, pensou, ligando para o advogado que Dona Clara recomendara. Um homem discreto de terno cinza que lidava com divórcios de elite. O casamento nunca fora dissolvido formalmente. Marcos fugira sem papers, mas Ana guardara o atestado de nascimento de Lucas, com o nome dele como pai. Vamos cobrar pensão retroativa e direitos sobre os bens comuns, dissera o advogado, os olhos afiados como agulhas. Ele construiu isso em cima do abandono. A lei é lenta, mas justa. O confronto se armou como um vestido bem cortado, preciso, sem excessos. Ana marcou o encontro no lobby do hotel onde Marcos hospedava clientes ricos, um salão de mármore polido com lustres de cristal e o aroma de café gourmet pairando no ar. Ela chegou de limusine, alugada para a ocasião, preta e alongada como uma seta de vingança elegante. O motor ronronando suave enquanto Zé dirigia, Lucas no banco de trás com um brinquedo novo. Vai com calma, chefe, ele não merece teu suor, murmurou Zé, piscando no retrovisor. No lobby, o ar fresco contrastava com o calor úmido da rua. Ana desceu, o salto alto ecoando no piso, e avistou Marcos à mesa de um café interno, terno caro esticado no corpo que outrora carregava tijolos, o rosto mais cheio,
mas os olhos ainda vazios como na noite do abandono. Ao lado dele, a esposa, de barriga proeminente, ria de algo no celular. Quando Ana se aproximou, o riso morreu. Marcos ergueu o olhar, o cigarro eletrônico pausando na boca. Ana, murmurou ele, a voz rouca como poeira de obra velha. A esposa franziu a testa, confusa. Sim, Marcos, faz tempo, respondeu ela, sentando-se sem convite, a voz firme como o pedal de uma máquina. Lucas ficou com Zé no carro, seguro. Vim falar de negócios e de família. Ele engoliu em seco, gesticulando para a esposa se afastar. Vai pro quarto, amor. Eu resolvo isso. Sozinhos, o silêncio pesou como o ar antes da chuva. O que você quer? Dinheiro? Eu mandei algumas vezes pro morro, mas... Mandou? Ana riu baixo, um som sem alegria. Nunca chegou. Mas não vim mendigar. Eu construí tudo sem você. A Ateliê Ana Luz. Ouviu falar? Vista pela elite que você bajula. E Lucas? Ele tem tudo. Escola, saúde, futuro. Mas você deve a ele e a mim anos de abandono. O advogado já protocolou. Pensão retroativa, divisão de bens. Sua construtora tem contratos com fornecedores que eu indico agora. Ou perco clientes que vestem minhas criações. Marcos empalideceu, o suor perolando a testa. Você tá me ameaçando? Eu saí porque não aguentava aquela vida. Aqui em cima é diferente. Eu mudei. Mudou? Ana inclinou-se, os olhos flamejando como o sol no morro. Eu mudei mais. Limpei seus banheiros, costurei trapos, criei nosso filho na lama que você fugiu. Mas a favela me ensinou. Bondade não é fraqueza. Dona Clara, Zé, o morro inteiro me ergueu. Você? Só destruiu. Agora pague o que deve, ou perca mais que dinheiro. Sua imagem de self-made man desaba se a história vazar. Ele balbuciou, as mãos tremendo ao pegar o celular. Quanto? Eu dou. Mas some da minha vida. Some? Ela se levantou, o vestido ondulando como uma bandeira de vitória. Eu somei, e você vai ver meu nome em todos os lugares que constrói. Assine os papéis amanhã. Pelo Lucas. Saindo, o lobby pareceu menor, o luxo falso aos seus olhos. Na limusine, Lucas estendeu os braços, e Ana o abraçou, o cheiro de bebê misturando-se ao couro novo. Zé ligou o motor, e eles desceram para a cidade, passando pelos viadutos que ligavam o asfalto ao morro. Marcos pagou. Uma fortuna em pensão e investimentos forçados na Ateliê, que expandiu para uma fábrica no subúrbio, empregando dezenas de mulheres como Ana fora um dia. Meses depois, no Morro Azul, sob um céu estrelado, Ana sentou na varanda reformada, Lucas dormindo no colo. Dona Clara e Zé brindavam com suco de maracujá, Dona Rosa contando histórias antigas. A fortuna de Marcos era agora alicerce para bolsas de estudo e creches no morro, transformando injustiça em legado. Ana olhou para as luzes da metrópole, não mais distantes. A gente venceu, filhinho, sussurrou, o vento fresco carregando a promessa de dias costurados com dignidade. A favela, com sua resiliência teimosa, havia gerado uma rainha, não de vingança, mas de uma bondade que curava feridas antigas, e o mundo, por fim, via sua luz.